Paraná, em cadeia com Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu. Bom dia, Marcos Souza. Bom dia, e desde já você pode participar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp para o número 41 98 504 5092. 41 98 504 5092. Participe também pelo facebook.com/RicMaisPR ou pelo twitter.com/RicMaisPR. E vamos agora até Porto Alegre falar com o Denian Couto. Bom dia, Denian. Muito bom dia, Mark. Bom dia, Fran. Bom dia a todos. Porto Alegre começa com um dia de tempo bom e 3 graus de temperatura. Ok, então vamos aos principais destaques de hoje. O Denian volta daqui a pouquinho com muita opinião para você no RIC Mais Notícias. Hoje, dia 19 de julho de 2017, quarta-feira, muito frio. Esses são os principais destaques do dia. RIC Mais Notícias. Sérgio Moro compara Lula a Cunha e rejeita argumentos da defesa do petista. Juiz abriu prazo para que Ministério Público diga o porquê quer recorrer da sentença. Subprocuradora Raquel Dodge questiona por que o orçamento da Força Tarefa da Lava Jato é 3 vezes menor do que o solicitado pelos procuradores. Relação entre Temer e Maia pode estar estremecida. Temer investiu em um grupo de deputados dissidentes do PSB que estavam sendo angariados para o Democratas de Maia. Paraná tem saldo positivo na criação de empregos no primeiro semestre, mas termina o mês de junho em queda. Assessores da ex-presidente Dilma Rousseff gastam R$522 mil com despesas de viagens e diárias pagas pelo governo. O destaque do esporte com Pietro De Lázari. Paraná Clube goleia e anuncia novo treinador. Pressionado, o Coritiba encara a Ponte Preta em Campinas. E no Atlético, Paulo Autuori está de volta. Essas e outras notícias você ouve a partir de agora no RIC Mais Notícias. Bom dia. RIC Mais Notícias. Tempo. Vamos falar da temperatura que começou bem baixa nesta quarta-feira, seguindo a tendência que a gente já tinha anunciado que realmente continuaria a acontecer. Aqui em Curitiba, tivemos hoje a menor mínima do ano. Também em relação ao ano passado, foi menos 1,3 graus. Menos 1,3, gente. Tá muito frio. Neste momento, Curitiba registra 0 grau, mas a sensação térmica ainda é de menos 1 grau. Para você ter uma ideia, no ano passado, a menor mínima registrada havia sido menos 1,1 grau. Então a gente já está batendo recorde aí no início desse inverno e deve piorar ainda mais. A sensação térmica, como eu já disse, é de menos 1 e a máxima chega à casa dos 12 aqui na capital paranaense, pelo menos com o sol brilhando no céu, né? Ponta Grossa teve mínima de menos 2 nesta madrugada, agora tem menos 1 grau e a sensação térmica é de menos 3, com máxima chegando aos 13 graus. Em Cascavel, neste momento, 2 graus de temperatura, mas com sensação térmica de menos 2. O pessoal aí do oeste também batendo os dentes, né? A máxima chega aos 19 graus hoje por lá. Em Foz do Iguaçu, neste momento, 1 grau com sensação térmica de menos 2 e máxima chegando à casa dos 17. Londrina tem 5 graus com máxima de 19, Maringá tem 4 graus também com máxima de 19 graus. Em todas as regiões do Paraná já tem geada, tá certo? Mas não há previsão de neve, pelo menos de acordo com o CIMEPAR, isso porque a temperatura, o tempo já está mais seco e daí não existe a possibilidade mais de neve. Mark. Rapidinho, Fran, daqui a pouco vamos registrar todos os ouvintes, mas tem uma foto aqui que o Jackson mandou agora que é impressionante. Você falou da geada, tá tudo branquinho. Ele contou aqui que foi levar a esposa dele lá no Hospital Vita, que fica aqui na região do Bairro Alto, em Curitiba, a grama branquinha. Pedi pro pessoal do RIC Mais depois postar essa foto que realmente vale a pena. Parece que tem neve até, geada, mas tá tudo branquinho. Então tá bom, Mark. Daqui a pouquinho a gente registra mais participações. Vamos pedir para os outros ouvintes mandarem também, né, Mark? São imagens tão bonitas. A gente vai registrando as participações por aqui. Sobre a mínima na região aí do estado catarinense, o nosso vizinho, lá em Bom Jardim da Serra, onde faz muito frio, é considerada a cidade mais fria aí de todo o Brasil. Neste momento, gente, nada mais, nada menos do que menos 7 graus, com sensação térmica de menos 11. Tá vendo que poderia ser pior, Mark? Exatamente. Sempre pode ser pior, hein? Mas tá ruim já assim, deixa assim. É verdade, menos que isso não dá pra aguentar, né? Quer dizer, a gente fala que tá ruim, mas tem gente que gosta do frio, né? Então tá ruim pra quem não gosta do frio. Tá ruim pra nós, né, que não gostamos, verdade. Bom, a boa notícia é que as temperaturas elas devem começar a subir aí na sexta-feira, mas quando eu digo subir, não é subir muito não.
é com mínima aí de mais ou menos 4 ou 5 graus em todas as regiões, mas já é melhor do que esse frio que a gente está passando agora, né? E infelizmente, o frio pode ter causado já a primeira morte aqui em Curitiba. Um morador de rua foi encontrado inconsciente próximo à Praça Tiradentes nesta madrugada. Ele não resistiu, morreu a caminho do hospital e a suspeita dos médicos é que tenha sido hipotermia. Agora 7h06. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera normalmente para pousos e decolagens. Os demais terminais aqui do estado, Foz do Iguaçu na região oeste e Londrina na região norte, também funcionam normalmente. Vamos agora a um giro pelos principais aeroportos do país. Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, estão abertos. Congonhas opera por instrumentos, já no Rio de Janeiro, Santos Dumont opera por instrumentos, e em Porto Alegre, o Salgado Filho está aberto. As informações são da Infraero. 7h06, a gente faz um rápido intervalo comercial e volta já com mais notícias, mais informações para você. Continue ligado. Você está ouvindo Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. Agora às 7h10, os termômetros do CEMEPAR marcam menos 0,6 graus em Curitiba. Vamos começar falando de Lava Jato? O juiz Sérgio Moro rejeitou todos os questionamentos dos advogados de Lula sobre a sentença do caso do triplex no Guarujá. A defesa do ex-presidente tinha questionado 10 pontos e o magistrado rebateu 1 a 1. Na resposta aos chamados embargos declaratórios, último recurso possível na primeira instância, Moro repetiu várias vezes que inexistem omissões, obscuridades ou contradições na sentença. Sobre o principal argumento dos advogados, que não houve crime porque não ocorreu a transferência formal do triplex a Lula, Moro comparou o caso do ex-presidente ao do deputado cassado Eduardo Cunha, condenado a 15 anos de prisão. Segundo o juiz, se a justificativa fosse válida, ele teria que absolver Cunha, pois ele também afirmava como álibi que não era o titular das contas no exterior que haviam recebido propina. Moro ainda ironizou que, pelos critérios da defesa de Lula, os ex-diretores da Petrobras que mantinham contas secretas com saldos milionários no exterior e confessaram seus crimes também deveriam ser absolvidos. Na mesma decisão, o juiz destinou os 16 milhões de reais que Lula foi condenado a pagar como indenização aos cofres da Petrobras. Lembrando que o ex-presidente foi condenado por Moro a 9 anos e meio de prisão por receber 2 milhões e 200 mil reais em subornos da construtora OAS por meio da reforma e reserva do triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. Agora então, para o ouvinte ficar atento aos próximos passos desse processo. Moro deu agora 8 dias para que o Ministério Público diga o porquê vai recorrer da sentença. Os procuradores já adiantaram que vão pedir o aumento da pena de Lula. Só depois disso, o processo deve começar a correr no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que é o responsável por revisar as sentenças da Lava Jato. Em outro processo, aquele que investiga se um terreno em São Paulo teria sido comprado pela Odebrecht para o Instituto Lula como forma de pagamento de propina ao ex-presidente, Moro está ouvindo as últimas testemunhas. A expectativa é que o petista seja interrogado novamente por Moro lá em setembro. Portanto, como a gente sempre diz aqui, essa é apenas a primeira sentença contra Lula, deve ter uma coleção delas por aí. 7h12. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto agora é o Denian Couto. Denian, sobre Lava Jato, o que você tem a falar? Olha, a decisão do juiz federal Sérgio Moro, ela é absolutamente perfeita, sem qualquer reparo. E o que o juiz Sérgio Moro fez, de comparar a situação do ex-presidente Lula com a do deputado cassado Eduardo Cunha, é uma espécie de desenho para aqueles que teimam em achar que a decisão judicial do juiz Moro foi para perseguir Lula
e o PT. Essa posição ela só não é mais infantil porque ela traz por trás disso uma ideia de se fazer política partidária ideológica. O que o juiz Sérgio Moro fala, e fala com absoluta razão, é de que seria inimaginável que dinheiro da corrupção que serviu para pagar um apartamento de 3 andares de frente para o mar, na badalada praia do Guarujá, em São Paulo, tivesse sido registrada em cartório no nome do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sem que houvesse lastro financeiro para declarar depois no imposto de renda. A posição da defesa do PT, e que os petistas reverberam nas redes sociais, ela é tosca, trouxa, mentirosa. É evidente que o dinheiro da corrupção não seria registrado em cartório. O que o juiz Sérgio Moro faz é uma ironia. O triplex tanto não é de Lula, quanto as contas usadas por Eduardo Cunha e pela mulher dele não eram do casal. Eles eram os usufrutuários e Lula era apenas um interessado no triplex. O que Moro faz é um desenho para demonstrar a corrupção. Parabéns ao juiz de Curitiba. Agora, Daniel, escuta essa curiosidade aqui. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, foi absolvido pelo juiz Sérgio Moro por falta de provas. Mas Okamoto não ficou satisfeito, viu, Daniel? Ele quer ser absolvido agora por não ter praticado crimes. Por isso, ele mesmo absolvido entrou com recurso, já avisou que vai entrar com recurso para rever a decisão, porque ele não ficou satisfeito de ser absolvido por falta de provas. Ele quer ser absolvido por não ter praticado crimes. E depois o PT diz que é o Moro que tem decisão política na sentença, né? Essa posição do Paulo Okamoto apenas reforça o que eu acabei de comentar, Mark, e que você sublinha muito bem. O interesse usado pelo PT nessa questão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é fazer política, é fazer da decisão judicial uma bandeira pré-eleitoral para 2018. E tem quem acredite. É surpreendente a cegueira seletiva de quem trata o PT e o ex-presidente Lula como heróis guerreiros do povo brasileiro. Eles não passam de bandidos comuns, criminosos da pior espécie, que tiram o dinheiro da saúde, da educação, de fazer a Petrobras melhorar. A mãe dos crimes é a corrupção. E o juiz Sérgio Moro é a justiça que todo brasileiro quer ver. Mark. Agora, 7h15, Daniel, escuta essa que também eu acho que você vai querer fazer um comentário. A substituta de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República quer saber por que o valor previsto no orçamento para a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba é menor do que o montante solicitado pelos procuradores. A subprocuradora Raquel Dodge assume o órgão em setembro deste ano. O Ministério Público Federal pediu R$1.650.000, porém a proposta apresentada é de um orçamento de apenas R$522.000. Por meio de nota, a Procuradoria informou que o valor foi definido com base na proposta de 2017, mais de 4% de correção aí, além desse valor, né, do ano passado. O órgão pontuou ainda que houve severas restrições orçamentárias por parte do governo e, por isso, a verba para esse setor aí destinada para essa operação da Lava Jato, ela diminuiu. A gente já havia comentado isso, né, Daniel? Já sim, e para a gente dar uma traduzida nessa notícia, Fran, a nova Procuradora-Geral da República, que vai assumir aí daqui uns meses, ela está cobrando explicações do próprio Procurador-Geral que está no cargo, o Rodrigo Janot. O que ela está dizendo é o seguinte, que o Janot destinou menos dinheiro do que o necessário para o trabalho da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. É o próprio Ministério Público fechando a torneira do dinheiro para o Ministério Público. É elogiável a postura da senhora Raquel Dodge, que ainda nem assumiu, de se preocupar com a Lava Jato. O Rodrigo Janot, é bom a gente lembrar, Procurador-Geral da República, que foi o responsável por acertar essa delação premiadíssima com estrelinhas para o Joesley Batista e o irmão dele, que agora riem e debocham da nossa cara em um apartamento de cobertura na gloriosa Nova York. Eu sou muito mais a Raquel Dodge do que o Janot. Fran. 7h17.
E a gente segue falando de corrupção, mas troca o disco. Fala não agora da Lava Jato, mas sim da delação da JBS. O empresário Joesley Batista conseguiu fazer o desbloqueio de 800 milhões de reais que estavam retidos nas contas dele. A decisão é da Justiça Federal de São Paulo, que afirmou faltar provas para manter o bloqueio do patrimônio do empresário. A ação popular acusava os irmãos Batista de terem cometido crime na área econômica, na área cambial, às vésperas do dia 17 de maio, quando a delação da JBS se tornou pública. Ou seja, antes de se tornar pública a delação, horas antes, eles foram ao mercado, compraram muito dólar, já prevendo que essa questão toda ia causar um estrago na economia, para faturar. E aí, agora, a Justiça Federal lá em São Paulo desbloqueou os 800 milhões que eles lucraram com isso. Já que o assunto é dólar, o movimento de pessoas que procuram opções de turismo em outros países tem aumentado nas agências de viagem. É que o dólar caiu na última semana. De acordo com especialistas, fatores políticos podem ter sido os responsáveis pela mudança no valor da moeda. Os economistas apontam que vários motivos levaram à queda da moeda americana no Brasil. Entre eles, o governo de Donald Trump, a aprovação da reforma trabalhista e daí principalmente a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 9 anos e meio de prisão. No início do mês, a moeda era vendida a R$ 3,35. Nesta semana, o dólar é encontrado a R$ 3,25, 10 centavos de diferença. A vendedora de uma agência de turismo, Aline Mota, confirma que o cenário agora é animador. Ainda não é a quantidade que a gente espera. Eu acho que ainda vai ter mais procura. O pessoal deve estar esperando um pouquinho mais cair o dólar para fechar as viagens. Em compensação, na parte do câmbio, a gente tem visto uma movimentação maior. A advogada Carol Oliveira está sempre de olho ali, né, no dólar, sempre na frente do computador e também fala sobre o assunto. Principalmente nas últimas 2 semanas, né, deu uma baixada considerável e, né, qualquer centavinho que baixa a gente já sente, né. Quanto mais, assim, até a gente viajar, né, for baixando, melhor. No Brasil, o único motivo que faz o valor do dólar baixar é o político. Para quem vai viajar nos próximos meses, a esperança é de que os números continuem despencando. Agora, 7h20, hora de registrar a participação dos nossos ouvintes. E o assunto hoje não poderia ser outro, é o frio. A Natasha de Pinhais mandou uma foto aqui do para-brisa do carro dela, todo branco, com a geada. Também tem a mensagem do ouvinte Fábio, ele é de Piraquara e mandou aqui a foto também da geada. Ele fez até bolinha com o gelo da geada na mão aqui e mandou pra gente pelo WhatsApp. Também tem o ouvinte que não colocou o nome, mas mandou aqui a foto de muito frio lá na região de Toledo, ligadinho aqui no Rick Mais Notícias. O Celso Júnior diz que está indo ao trabalho, mas está bacana e está muito frio em Pinhais. Mandou também fotos aqui da grama toda branquinha. Quem também mandou foto da geada aqui, belas fotos inclusive, é o ouvinte, final telefone 0129, lá do campus de agronomia da UFPR, que fica aqui no bairro do Cabral, em Curitiba. Tudo branco por lá também. O Emerson tá descendo para Rio Negro, em Santa Catarina, também encontrou geada na estrada. Por falar em estrada, gente, registrar aqui rapidinho um grave acidente na BR-277, na altura de Balsa Nova. Tem 7 feridos e o trecho na altura do quilômetro 124 está parcialmente bloqueado. Então você que está ali na região de Balsa Nova, na BR-277, tem um acidente com 7 feridos e você pode encontrar dificuldades no trânsito. 7h20, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias, mais informação, mais opinião do Denia Couto, continua com a gente, é rapidinho. Você está ouvindo Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias. 7h25, manhã gelada aqui na capital paranaense. Os termômetros marcam agora 0 grau de temperatura. Tendência é mesmo em todas as regiões aí do estado, onde em Cascavel temos 2 graus também, em Foz do Iguaçu 1 grau e em Ponta Grossa também 0 grau de temperatura. Vamos falar sobre política, sobre um possível climão aí entre o presidente Michel Temer e também
o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente Michel Temer convidou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para um encontro ontem à noite. O objetivo foi tentar amenizar o clima de intriga entre os dois após Temer investir sobre deputados do PSB que tinham o intuito de mudar de partido. O grupo favorável a Temer decidiu romper com a sigla e estava conversando com democratas de Rodrigo Maia. Porém, Temer reuniu os dissidentes para um café da manhã com o objetivo de convencê-los a optarem pelo PMDB. Isso aconteceu ontem de manhã. A atitude não foi bem recebida por Maia. Era isso, pelo menos, que se falava ali nos bastidores, né? Que também vem tentando atrair deputados de outros partidos para a legenda dele. Se Temer cair, Maia é o primeiro na linha de sucessão e, com maioria na Câmara, ganha vantagem. Porém, o deputado já declarou que é fiel a Temer em várias oportunidades e, de acordo com assessores do PMDB, o clima pesado entre os dois não passa de intriga da oposição. Daniel Couto, é isso mesmo? Que preguiça desse assunto, né, Fran? Os dois, cada qual puxando deputados para a sua legenda, pensando no futuro. Mas eu queria levar essa opinião para um outro lado, para fazer o ouvinte pensar junto comigo. Os deputados que estão descontentes pertencem ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E qual seria o destino desses parlamentares? Ou o PMDB ou o DEM, o Democratas, o extinto PFL. Então veja, não há qualquer ideologia partidária no Brasil. O deputado que está no Partido Socialista, que em tese seria um partido de esquerda ou de centro-esquerda, não vê nenhum constrangimento de ir para o PMDB do Centrão ou de ir para o DEM da direita. Isso apenas mostra que o pluralismo político brasileiro não passa de fachada. Partido político no Brasil hoje serve para abrigar interesses. E esses deputados vão para lá ou para cá, seja para o time do Temer, seja para o time do Rodrigo Maia, de acordo com a sua conveniência, com a proximidade do poder e a hipótese que eles têm de ganhar mais dinheiro, seja para si ou seja para os seus estados ou regiões. O jogo da política brasileira é rasteiro, é um jogo nefasto. Partido político hoje só serve para abrigar político daquele jeito. O que for bom para mim, serve. O que não for, eu vou embora. Então quer dizer que eu saio do PSB e vou pro DEM e tudo certo? Faça-me o favor. Eu acho que o ouvinte deve entender a minha indignação e compartilha comigo. Fran. Deni, agora olha só essa curiosidade sobre esse jantar de ontem à noite. Sabe que a imprensa normal dá a notícia. Nós damos a notícia e os bastidores para o ouvinte entender o que está acontecendo, né, Deni? Claro. Ontem, naquele jantar, na saída, o Temer e o Maia se deixaram fotografar ali, os fotógrafos nacionais todos bateram a foto, os dois saindo juntos, em um clima amistoso. Mas quem estava lá, Deni, observou o seguinte: quando o Temer chegou à casa do Maia, ele não foi recebido por ninguém na porta. Ele pegou, entrou sozinho, não teve aquela pompa e circunstância para receber um presidente da República. Isso pode mostrar alguma coisa, Deni? Isso mostra que o presidente Michel Temer, ele não tem aquele secto de apoio que faz parte da pompa do poder. Mas isso, na verdade, me diz pouco, viu, Mark? Esse abandono do Temer como sinal de que ele está enfraquecido não quer dizer. Nós vimos que no meio do discurso do abandono, com ele apodrecido, um dia depois de ser denunciado pelo Ministério Público Federal, ele passou o trator na votação da reforma trabalhista no Senado. Então a força do Michel Temer, ela se dá muito mais nos bastidores do que nas aparências. Michel Temer é um político tão experiente quanto perigoso. Então o fato dele não ser recebido na porta, a mim, não diz rigorosamente nada. 7h30. E vamos falar do Michel Temer ainda. Ele respondeu negativamente a maior parte das 22 perguntas que a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha enviou para ele no processo que apura desvios no Fundo de Investimentos do FGTS. Ele foi convocado pelos advogados de Cunha, que é réu no processo que apura a suposta cobrança e recebimento de propina de empresas interessadas em obter empréstimos do fundo. O presidente se estendeu na resposta de poucas perguntas, como, por exemplo, na qual admite que fez reuniões para tratar de doações de campanha
em locais de trabalho. E já que o assunto é Cunha, a Justiça decidiu manter o ex-deputado Eduardo Cunha preso. Ele está detido desde outubro do ano passado aqui em Curitiba. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a prisão preventiva por unanimidade por riscos de novos crimes, especialmente lavagem de dinheiro. A prisão foi baseada nas operações Cui Bono e Sepsis, que apuram irregularidades na concessão e na liberação de empréstimos pela Caixa com recursos do FGTS. Denian, não vão soltar, então, o Cunha justamente por riscos de novos crimes. E não estão errados, né? Não, de maneira nenhuma. Eduardo Cunha, ele é um bandido de escol. Você olha para o Eduardo Cunha, você percebe no Caranguejo, que era o apelido dele na planilha da Odebrecht, que os seus tentáculos criminosos são muito bem articulados. Eduardo Cunha, solto, ele é perigoso para a sociedade brasileira. A decisão do Poder Judiciário é absolutamente correta. Agora 7h32. Dene Couto, aquele teu apartamento em Miami, tá regularizado ou não? Como é que tá isso? Não, meu apartamento lá em Miami, eu mandei trocar agora o piso por um piso espelhado, Mark, para que quando entre o sol eu possa observar a realidade. Maravilha. Entendeu? Você veja, não basta ter um apartamento em Miami, tem que ostentar. Tá melhor que o triplex lá do Guarujá, hein, Denian? Tá mais chique. Nossa, ô Mark, se você tiver como me arrumar um apartamento em Miami, eu tô indo, viu? Olha só, dá vontade, né? De fugir de tudo aqui. Olha, deixa eu te falar uma curiosidade sobre Porto Alegre. A cidade, ela está abandonada como eu nunca vi em 43 anos de idade. Nunca vi. Porto Alegre tem lixo na rua, ruas esburacadas mesmo nas áreas nobres e na região central, um transporte coletivo velho e um ranço ideológico que levou a capital gaúcha a esse buraco. Aqueles que entendem que Curitiba não tinha que passar por um ajuste fiscal, deveria vir a Porto Alegre e dar 1 hora de passeio pela área central. A capital do Rio Grande do Sul é um modelo que Curitiba deve seguir ao contrário. Nunca eu vi Porto Alegre tão ruim quanto agora. E isso se deve a uma ditadura de sindicato que conseguiu impor ao poder público a sua exigência acima do interesse da sociedade. O que se vê na gloriosa capital do Rio Grande do Sul é algo lastimável. O ônibus aqui, as pessoas reclamam do transporte coletivo de Curitiba. Se você vê o transporte coletivo de Porto Alegre no que se transformou, Mark, é de chorar, de chorar. Tá certo, feito o registro aí e o alerta do Denian Couto. Mas eu perguntei de Miami, Denian, porque mais de 2.000 brasileiros adquiriram imóveis em Miami e não fizeram a declaração do bem no Brasil. O levantamento é da Receita Federal. O órgão identificou que em 75% dos casos, os imóveis foram pagos à vista e em dinheiro. O setor de fiscalização da Receita já avisou que os proprietários têm até o início de agosto para aderir ao regime de regularização cambial e tributária. Caso contrário, serão alvos de fiscalização. Os brasileiros foram responsáveis por 12% de todas as aquisições de imóveis na cidade americana em 2015. No total, foram adquiridos 730 milhões de reais em imóveis, com um valor médio de 766 mil reais cada. A Receita Federal conseguiu identificar a irregularidade porque o Brasil integra o grupo de convenção multilateral para a troca de informações entre os países. Então, você ouvinte que comprou um apartamento, uma casa, um imóvel lá em Miami, atenção, se não regularizou, faça isso até agosto, senão vai ter que se acertar com o leão. 7h35 e uma boa notícia, a carne bovina do Brasil vai voltar a ser consumida pelos Estados Unidos. O prazo para que isso aconteça é de até 60 dias. A exportação tinha sido suspensa depois da Operação Carne Fraca, em 15 frigoríficos que tiveram as atividades interrompidas por irregularidades. A decisão foi tomada no início da semana, depois de uma reunião entre o secretário de Agricultura dos Estados Unidos e o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Blairo Maggi. Desde o dia 13 de julho, uma equipe técnica está em contato com a Defesa Sanitária para restabelecer as negociações. O resultado da reunião, segundo o ministro, superou expectativas e não há qualquer objeção política por parte do secretário de governo à
Americano. Agora 7h36, apesar de o Paraná encerrar o primeiro semestre de 2017 com a criação de mais de 23 mil novos empregos, o mês de junho terminou com saldo negativo de cerca de 3.500 postos de trabalho. A economista do Observatório do Trabalho e da Secretaria da Justiça, Suelen Gliskin Rodrigues, explica que é comum um resultado negativo no mês de junho. Se a gente pegar a média do primeiro semestre de cada ano, a gente vai ver que o mês de junho está sempre um pouco abaixo dessa média de geração de empregos, até mesmo em anos de pleno emprego na economia. É um período também de entre-safra aqui para o estado do Paraná, quando já acabou a época da colheita da cana-de-açúcar e da soja também, e começa agora também a colheita da laranja. Então, essa fase da citricultura que começa nos próximos meses vai aparecer a partir do mês de julho e agosto somente. Até o mês passado, o Paraná apresenta o melhor resultado da região sul, à frente de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, atrás de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Neste ano, os setores de serviços, indústria de transformação, agropecuária e construção civil tiveram um saldo positivo no estado do Paraná. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. E no primeiro semestre de 2017, Curitiba registrou em média um assassinato por dia nos primeiros 6 meses do ano. De janeiro a junho foram registrados 176 assassinatos, uma média de 29 casos por mês. Mas apesar disso, o número é quase 25% menor em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 233 pessoas morreram na capital paranaense. É o menor número de homicídios já registrado em Curitiba nos últimos 10 anos. O secretário de Segurança do Estado, Wagner Mesquita, diz que os dados são um reflexo do trabalho das forças de segurança do Paraná. É um índice extremamente favorável e que realmente reflete o trabalho que está sendo efetivado. E esse índice já vem em sucessivas quedas, desde o ano de 2010, em que o governo começou a fazer investimentos focados e especializados na área de homicídios e repressão a homicídios. Nós tivemos uma redução de 56%. Em 2010 havia 404 casos em Curitiba e esse ano, então, fechamos com o primeiro semestre com 176. O diretor da Polícia Científica do Estado, Emerson Bertassoni, destaca a importância do banco de dados de DNA e da ação integrada entre as forças de segurança. Ação integrada da Polícia Científica com a Polícia Civil na elucidação desses crimes, apresentando provas robustas de maneira inequívoca. Outro ponto interessante são os bancos de dados que nós temos, né? Os bancos de dados de DNA em todo o país, né? Integrado a todos os laboratórios do país. Durante o governo de Beto Richa, o número de homicídios caiu 56%. Mesmo com a redução, o índice de homicídios em Curitiba é considerado alto, a média de 18 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde classifica como epidemia de homicídios 10 mortes para cada 100 mil habitantes. Agora 7h39 e os ouvintes, Marque? Vários deles mandando ainda fotos da geada que tomou conta de toda Curitiba, região metropolitana e de todo o Paraná praticamente, pelas fotos aqui, viu? O Marcelo Schneider mandou uma foto do Parque Barigui, branquinho. Tava sentindo falta, viu, Marcelo? Todo curitibano trata o Parque Barigui como quintal de casa. E tá lá o nosso cartão postal também bem branquinho de geada. Também o Jones G. Colombo participando conosco, mandando foto. Tem a participação também do ouvinte que não colocou o nome, final 1900, que também falando do frio. O ouvinte dizendo que em Araucária a sensação é de menos 30 graus, brinca aqui que tá muito frio lá em Araucária. Também o Jackson de Araucária participa conosco, dizendo que tá 1 grau por lá, muito frio. Enfim, tem aqui ouvinte, Denian, participando sobre a sua observação sobre Porto Alegre, viu? Vários ouvintes, inclusive, participando sobre isso. Vou puxar um aqui, final telefone 2301, dizendo que concorda plenamente contigo. Porto Alegre está atirada às traças. A coisa tá muito feia. Eu vou aproveitar esse tema para misturar a situação do Brasil de hoje com o assunto da corrupção. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista ontem, a gente até comentou no nosso jornal, e ele disse que a culpa da corrupção é do setor privado. A frase do Lula foi a seguinte:
Se não fosse o setor privado, não existiria corrupção. O ex-presidente Lula é de uma má-fé fantástica. Se não fosse o setor público que aceita o jogo da corrupção, se não houvesse políticos sujos, não haveria corrupção. A culpa não é da iniciativa privada. A iniciativa privada participa do jogo que é imposto por um Estado corrupto. Quanto maior o Estado brasileiro, maior a corrupção. E o que nós percebemos hoje é uma tentativa de criminalização do cidadão de bem. Daqui a pouco, nós que trabalhamos, acordamos cedo, o nosso ouvinte que está no carro indo trabalhar, que já chegou ao seu trabalho, que está em casa, fazendo o trabalho de casa, que está suando a camiseta para tocar as coisas, pela lógica do ex-presidente Lula, nós somos os desonestos e honesto é quem está encastelado no governo. E é esse efeito, esse tipo de pensamento que afundou Porto Alegre. Só para dar esse exemplo e essa conexão. Mark. Agora, rapidinho, só mais uma participação aqui para descontrair agora, que o noticiário está pesado hoje. O Paulo de Colombo brinca aqui com os números da economia, dizendo que quem entrou em recessão na casa dele foi o chuveiro elétrico, que água quente por lá só no conta-gotas. Que dó! Paulo, tô com dó de você também, né? Tomar banho com pouca água nesse frio é complicado. Às vezes é melhor nem tomar banho, viu? Se puder segurar aí, de repente, um diazinho. Será que tem problema, Mark? Acho que tem, né? Melhor tomar banho. Agora, 7h42, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando sobre os gastos dos assessores da ex-presidente Dilma Rousseff. Você vai saber quanto foi gasto nesse primeiro semestre desse ano com toda essa staff aí da ex-presidente. Fica ligado, a gente volta já. Você está ouvindo Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. Agora 7h47, menos 0,3 grau em Curitiba, 3 décimos negativos na capital dos paranaenses. Cascavel tem 1,9 graus e Ponta Grossa 0,9 negativos. Então muito frio em todo o estado. Nesse momento a sensação térmica aqui na capital do estado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é de menos 3. Então pega o casaco reforçado aí no armário, viu? E o Palácio do Planalto gastou R$520 mil no primeiro semestre deste ano com despesas de viagem da equipe da ex-presidente Dilma Rousseff. O levantamento foi divulgado pelo jornal O Globo na última terça-feira. O valor é 3 vezes maior do que os outros presidentes usaram juntos no mesmo período. Foram R$282 mil em diárias e R$240 mil em passagens, gastos em países como Suíça, França, Estados Unidos e Espanha. No mesmo período, a equipe de Lula gastou R$88 mil. A de Fernando Collor gastou R$78 mil. A de Fernando Henrique Cardoso, R$7 mil. E a de José Sarney, R$2 mil. Todos os ex-presidentes do Brasil têm direito a 8 servidores de livre nomeação, além do uso de 2 carros. As despesas com diárias, viagens e salários dos assessores são arcadas pela presidência. Porém, os ex-presidentes não têm as despesas próprias bancadas pelo governo. Daniel, escuta só essa. A Dilma justificou, a assessoria de imprensa dela justificou toda essa gastança aí, porque fez muita viagem para denunciar o mundo, o golpe que ela sofreu com o impeachment do ano passado. Golpe na cabeça da presidente Dilma Rousseff. Golpe que não aconteceu. Golpe é promover pedaladas fiscais, violar a Constituição e a lei orçamentária e ficar impune. Isso seria golpe. Agora, sabe que esse gasto, ele dentro do orçamento global do dinheiro da União é um dinheiro muito pequenininho. Significaria, sei lá, 15 centavos na nossa vida. Mas não importa. Vamos olhar para a realidade. O séquito da ex-presidente Dilma gastou R$500 mil para ela passear pelo mundo para denunciar um golpe que não existiu, para falar com a mídia amiga no exterior e denegrir a imagem do país. Isso foi o que fez
a presidente Dilma Rousseff. No outro extremo está um gasto de R$2.000 do ex-presidente José Sarney. Bom, esse não gasta dinheiro nenhum com viagem mais, né? É uma múmia. O ex-presidente Sarney nem se mexe mais. É impressionante a saúde desse homem. O Sarney tem uma saúde de ferro. Tá lá, firme e forte. Até Lula gastou menos do que Dilma. Denian, e o Sarney tá firme e forte e operando a política ainda. Se engana quem pensa que ele saiu do cenário. Nada, continua dando cartas, né? Até porque esse PMDB do Nordeste, ele é, entre todos os PMDBs, aquele que é o mais dinheirista de todos. Qualquer meia dúzia de mil-réis serve para você movimentar uma peça para lá ou para cá. O coronelismo ainda é muito pesado em algumas regiões do Nordeste brasileiro, o que não nos isenta no sul do país de prática semelhante. Nós veremos muito em breve, com o noticiário da Operação Carne Fraca, que o PMDB do Paraná, o estado mais rico do sul do Brasil, praticou corrupção do mesmo jeito, inclusive com gente que se diz as da moralidade. Não estou dizendo que nós do sul somos melhores do que o norte ou o nordeste, muito ao contrário. Estou dizendo que há uma cultura coronelista mais arraigada no nordeste brasileiro, mas a prática nefasta da corrupção não tem espaço geográfico, está em todo lugar. Marque. Agora 7h51. Hora de girar aí as praças que compõem a rede Jovem Pan de rádio. Vamos até Ponta Grossa conversar com André Bida. Bom dia, André. Bom dia, Fran, bom dia, Mark, e aos ouvintes do RIC Mais Notícias. Nesse momento aqui, Ponta Grossa, menos 1 grau, e a cidade amanheceu hoje com uma forte geada. E com todo esse frio e também a falta de chuva, a área plantada de trigo na região dos Campos Gerais foi reduzida em relação à registrada no ano passado, segundo dados do Departamento de Economia Rural. Os 141.200 hectares plantados de trigo na safra passada caíram para 120 mil neste ano. Se não bastasse a redução da área, as condições climáticas não se apresentam favoráveis nas últimas 4 semanas aqui nos Campos Gerais. E, pessoal, ontem foi aberta oficialmente a 30ª Fenovinos e a primeira Fenovinos Paraná aqui em Ponta Grossa. O evento ocorreu no Centro Agropecuário Municipal às 7 horas da noite. A 30ª Fenovinos e a primeira Fenovinos Paraná segue até domingo e o público esperado para os 5 dias de feira é de 3.000 participantes. São essas as informações aqui de Ponta Grossa para os ouvintes ligados no RIC Mais Notícias. Até amanhã. Obrigada, André. Agora vamos até Cascavel. Informações com o Black Júnior. Bom dia, Fran, Mark, Denian, ouvintes do RIC Mais Notícias. 2 funcionários da Prefeitura de Cascavel foram presos na tarde de ontem, suspeitos de desviar e vender diesel que seriam utilizados nos veículos do município. Os servidores foram flagrados depois de pararem o caminhão-tanque carregado de diesel em uma marcenaria. O combustível deveria ser levado para o interior do município, mas seria descarregado ilegalmente na empresa. O dono da marcenaria também foi preso e um adolescente que trabalha no local foi apreendido. Na marcenaria onde os servidores foram presos, a Polícia Militar encontrou 30 galões vazios que eram usados para armazenar o combustível. Os policiais encontraram ainda outros 10 galões na casa do dono da empresa. De acordo com a Prefeitura, o caso estava sendo investigado internamente há cerca de 6 meses. Black Júnior de Cascavel para o RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias. Esportes. Informações com Pietro de Lázari. Bom dia, Fran, bom dia, Mark e amigos do RIC Mais Notícias. Com o técnico Pachequinho pressionado, o Coritiba enfrenta a Ponte Preta nesta quarta, às 9 da noite no Moisés Lucarelli. O aproveitamento do Coxa fora de casa é de 39%. Em 6 partidas são 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E o zagueiro Luizão espera um duelo difícil contra a Ponte Preta. Mas a gente sabe que é uma grande equipe, tem tropeçado algumas partidas, mas isso não deixa de frisar que é uma grande equipe dentro e fora de casa. A gente sabe da força que é a Ponte Preta dentro da casa, a torcida é fanática
E o técnico Pachequinho tem alguns desfalques. Alexandro recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Os zagueiros o Alisson Maia e o Erley, além do meia Anderson, estão vetados pelo departamento médico e não enfrentam a Macaca. E no Atlético Paranaense, Paulo Autuori está de volta. O Furacão confirmou o retorno de Autuori ao cargo de gestor técnico do clube. Quando Eduardo Batista foi demitido, Autuori disse que não concordava com a decisão por uma questão ética. Então retorno ao clube, porque me sinto completamente à vontade dentro do clube, mas acima de tudo, mais satisfeito porque vejo que é o respeito e a solidificação de uma função que é extremamente importante dentro do futebol brasileiro. O Atlético encara o Botafogo nesta quinta, às 9 horas da noite, na Baixada. E o técnico Fabiano Soares pediu apoio à torcida e prometeu um time atrevido contra os cariocas. Necessitamos da torcida no próximo jogo contra o Botafogo, que nos empurre, que nos venha e que vai haver um Atlético atrevido, atacando e se Deus quiser vai sair com a vitória, porque precisamos de quanto antes uma vitória para dar mais tranquilidade de trabalho. E na Série B, após 3 jogos sem vitória e sob os olhares do novo técnico Lisca, o Paraná Clube bateu o Brasil de Pelotas por 4-1 e assumiu a 9ª posição da tabela. Na próxima sexta, o tricolor enfrenta o Luverdense no Passo das Emas. Pietro De Lázari para a Jovem Pan. Agora 7h55, antes de dar tchau, tem mais participação de ouvinte. Bem rapidinho aqui, só pra registrar, a Juliana Ramos tá dizendo que ela tá com calor, mas sabe por quê? Ela tá na cidade do Porto, em Portugal, nos acompanhando aqui pela internet, dizendo que lá tá muito quente. Inveja dupla, na Exatamente. Europa e com calor. Exatamente. Juliana, parabéns aí, viu? E continua nos acompanhando aí do Porto. Denise, pra você dar tchau, 2 participações pra te dar o gatilho, tá? O Fábio Scraba, nosso ouvinte aqui, pergunta: quantos anos seguidos Porto Alegre foi administrada pelo PT? E já emendando esse assunto, o Emerson diz que convida a PP Sindicato se transferir para o Rio Grande do Sul ou Porto Alegre para fazer gritaria. Vai fazer companhia para o CEPERS Sindicato, que é o nome do Sindicato dos Professores daqui. E o PT administrou Porto Alegre durante 16 anos consecutivos. Acho que isso explica bastante sobre o que a capital gaúcha virou. Por falar em Porto Alegre, só para encerrar, quem não viu, assista o lance do gol do Internacional contra a Luverdense ontem. Que barbaridade, Marcos. Tadinha da Luverdense. Meteram a mão na coitadinha. Denise, ficou com dó? Hã? Ficou com dó da Luverdense? Ah, eu fiquei. Ou você ficou com raiva do Inter? Não, nenhum nem outro. Só fiquei com pena do pequeno. Tá bom. 7h56, até amanhã, Daniel. Até amanhã, Fran. Tchau. Tchau, tchau. Marque, até amanhã. Até amanhã, tchau. A gente fica agora com o Rock and Pop, com o Jonatas Terribas, que já está ao meu lado. Do Jonatas, bom dia. Bom dia, Fran. Bom dia, Mark. Vamos nessa? Vamos nessa. Valeu, abraço. Até amanhã aqui na Jovem Pan. Daqui a pouco na virada do break, então tem o Rock and Pop.